Pai, nós lhe agradecemos por mais um dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, Pai, de estarmos cultuando ao Senhor em nossos lares, em nossas casas, através dessa live, junto com os nossos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, tanto com os outros irmãos também, Pai, que nós entendemos o que é ser igreja, Pai. Nesse tempo em que nós vivemos, sabemos, Senhor, estamos provando na prática o que é realmente ser igreja, Senhor. Nós somos o templo do Teu Espírito Santo. E muito obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Tenha total liberdade em nosso meio, que nós possamos louvar, adorar, engrandecer o Seu nome, Pai. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa estar tocando o coração das pessoas que estão assistindo, Senhor, a essa live. Que possa tocar no coração das pessoas para que, de alguma forma, elas possam sair daqui de outra maneira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, vida na vida das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Saúde divina, Senhor, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, nós declaramos, Senhor, saúde divina na vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que mal nenhum chegará à sua tenda, Pai, praga nenhuma chegará em sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito, muito obrigado, Pai.
Amém. Aleluia. Vamos declarar isso. Emerson, Luziana, Beatriz, Giriardi, Flávio, Tarcísio, Wellington, boa noite, graça e paz. A galera aqui só. Luziana Bastos, essa menina linda canta, viu? Quem será essa menina? Então, pessoal, essa voz que nos fala é do Elson, nosso diretor aqui, tudo aqui tem umas 3 câmeras, tem tudo, sabe? O nosso pastor aqui também está nos ajudando, a Nanda aqui no louvor. Catilcia vai trazer uma palavra para nós sobre resistência emocional. Catilcia é psicóloga, então ela tem dessa parte também da psicologia, né, para falar com a gente e, claro, da parte espiritual, tudo baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, peguem a Bíblia de vocês, vamos lá, vamos começar a melhor parte dessa live, que é ouvir a palavra de Deus, amém? Então, vamos sair daqui, Nanda, vamos deixar essa Catilcia aqui, tchau! Boa noite a todos que acompanham a família DRC, boa noite aos nossos familiares, boa noite às pessoas que estão nos visitando, que estão acompanhando essa live. Eu agradeço de coração
E espero que possa ser edificante a palavra de hoje, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Então eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Porque, como Mariana comentou, o desejo é trazer sim a visão da psicologia, né, para como ser resistente nesse tempo difícil que estamos passando, mas passando, tá? E sem deixar de trazer o viés da Bíblia, né, o viés da palavra de Deus, porque é incrível, irmãos, é muito gostoso saber como a psicologia anda de acordo com a Bíblia. Não é algo por ser uma ciência que seja contraditória, não, como alguns imaginam. Pelo contrário, é algo que vem fortalecer, né, que vem trazer para nós uma segurança a mais, né, saber que andar em equilíbrio emocional, porque precisamos, né, isso é o que diz a psicologia, para que tenhamos uma vida saudável como pessoa, nas nossas relações, mas também porque a palavra de Deus nos orienta dessa forma, a sermos constantes, a estarmos firmes, a estarmos focados, como o louvor que a Nanda cantou tão bem, né, gente? De estarmos ancorados, né, na palavra de Deus e nele, que é o nosso objetivo maior. Então, eu lembrei que há um tempo atrás eu conversei com jovens a respeito da inteligência emocional e de como estar em equilíbrio emocional, né? Então foi muito legal, foi muito prazeroso e creio que eles absorveram o conteúdo, mas é interessante que a gente permaneça, gente. Inteligência, eu já fui logo questionada desde ontem, né? Mas qual é a diferença de resistência emocional para inteligência emocional? A inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, que é o bam nesse contexto, né, da psicologia, nessa área da inteligência emocional, ele diz que a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo em identificar as suas emoções, a emoção do outro e saber lidar com ambas, né? Então, inteligência emocional é eu saber o que eu estou sentindo aqui e agora, como eu vou lidar com esse sentimento. Eu tô nervosa, tá, beleza, minha primeira live. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse nervosismo? Eu vou entrar em desespero ou eu vou buscar um equilíbrio, buscar trazer as coisas com naturalidade, confiar naquele que já colocou em mim, que é o meu bom depósito, como a gente fala, né? Na linguagem espiritual, confiar em Deus, né? No Espírito Santo que nos capacita, e vim falar com vocês como falaria se estivéssemos presentes, né? Que saudade por falar nisso. Mas então, isso para Goleman é inteligência emocional, é agir com inteligência emocional. E a resistência emocional é ter uma constância de comportamento que seja dessa forma. Então hoje eu estou passando por essa situação inédita para mim, mas que eu estou fazendo, né? Não entrei em desespero, estou aqui conversando com vocês numa boa. E amanhã, quando surgir outra coisa nova na minha vida, será que eu vou me desesperar? Espero que não. Por quê? Porque eu creio que serei resistente emocionalmente. Então deu para entender essa diferença? Inteligência emocional é algo pontual, que você viveu e que não necessariamente vai viver de novo. Mas a resistência emocional é quando você está vivendo isso, como a gente costuma dizer na palavra, praticando. A bênção está no praticar. Então, praticar a inteligência emocional é o que torna você uma pessoa resistente emocionalmente. E Goleman também traz um ponto bem interessante, que resistência emocional é a capacidade de enfrentar a situação adversa mediante as próprias emoções e sentimentos. Então, quando você consegue superar algumas coisas, alguns sentimentos, algumas emoções com que você precise trabalhar, é o que ele chama de você estar se adaptando bem, se relacionando bem consigo e com os outros. Então, é importante que a gente veja essa diferença como sendo algo que vai trazer benefício para a nossa vida, porque nós vamos estar
vivendo bem conosco, vivendo bem com as outras pessoas, né? Isso vai trazer para a gente um conforto, uma confiança em nós mesmos que a gente precisa. Amém? Então é importante, irmãos, que a gente esteja sempre agindo assim. Então, como ter esse equilíbrio, né? O que alguém possa ter esquecido, é importante primeiro que a gente se conheça, tá? É essencial, uma das coisas que a gente precisa entender é que assim como a palavra de Deus nos orienta, sempre estarmos analisando, nos examinando, né? Está lá em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Então, a psicologia concorda plenamente com isso. A gente precisa se conhecer, saber quem nós somos e saber os nossos limites, até onde eu posso ir, né? Eu sei que eu estou com raiva, é a minha emoção, mas o que eu posso fazer estando com raiva que não vá além do que é permitido para mim mesma, né? Então isso é muito importante. Ver as coisas de uma forma diferente. Às vezes você tem um olhar muito egocêntrico, né? Vou usar esse termo mais infantil. Você tem um olhar muito, a pessoa me magoou. Mas será que ela teve essa intenção? Será que realmente a coisa foi de uma forma ofensiva? Então, ver as coisas por um outro ângulo também ajuda a manter esse equilíbrio emocional. Tirar um tempinho para você, se analisar, para você meditar, para você ver como você está, se concentrar no aqui e agora. Para você identificar uma emoção, você precisa viver o presente. E por mais que pareça óbvio para alguns, tem pessoas que têm tanta dificuldade nisso, porque às vezes é confuso os sentimentos, é confuso. Você não sabe se o que você está sentindo é paixão, você não sabe se o que está sentindo é só o quê, né? Então precisa analisar os seus sentimentos com frieza, de uma certa forma, né? No aqui e agora, como a gente costuma falar na psicologia. Ter hábitos de gratidão, agradecer, reconhecer que você tem limites, reconhecer que você tem falhas. É um bom começo para aceitar algumas coisas que a gente comete, alguns errinhos que a gente costuma cometer, principalmente quando estamos motivados por algum sentimento, por alguma emoção. Adotar hábitos saudáveis, né? Também é algo que vai ajudar muito. E, mais uma vez, a gente não pode deixar de frisar. A Bíblia também nos orienta a isso, a estarmos renovando a nossa mente. Então, quando você faz alguma atividade, andar, correr, ir para academia, algo que você sinta prazer, que você goste, você acaba organizando também as ideias, né? E é interessante essa questão de organizar as ideias, porque ontem mesmo eu estava brincando com meu filho e eu notei que ele estava perdendo muito no jogo. E aí eu disse, peraí filho, o que está acontecendo? Você é tão inteligente, você pega as coisas com facilidade, por que você está errando tanto? E aí eu mudei de lado, né, fui para perto dele e estava tudo desorganizado. Eu, peraí mãe, vamos fazer o seguinte, se organize. E a partir do momento que ele se organizou, isso uma coisa concreta, num jogo, ele conseguiu ganhar e se destacar muito melhor, né? Então, isso também na nossa vida é muito, muito importante. Nossos pensamentos estarem organizados, para a gente saber como agir, o que fazer em determinadas situações. E conhecer, como eu já disse, os seus limites, né? É importante. Tem uma frase que eu queria muito ler para vocês, eu trouxe aqui, né? Para que a gente leia, que é de William Júnior. E ele fala uma coisa muito interessante. Sou muito mais do que aquilo que sinto. Sou também aquilo que eu faço. E o que eu faço respeito a minha essência e dignifico a minha fé. Irmãos, eu achei essa frase assim maravilhosa para a gente refletir tanto no viés emocional da coisa, né? Porque os irmãos precisam lembrar que nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então somos trino e precisamos, irmãos, ter essa consciência que a gente precisa estar bem conosco, mas que a gente tem sentimentos, que a gente tem emoções para administrar, para gerir, mas também somos espírito e não podemos nos afastar do nosso
protetor, do nosso Senhor, né, nosso Deus. Então essa frase veio bem a calhar com tudo que eu quero transmitir para vocês. Nós não somos só emoção, nós somos o que fazemos. E o que fazemos dignificamos a nossa fé e a de quem pertencemos. E com essa frase, irmãos, a gente já começa a falar um pouco mais do que a Bíblia fala sobre isso, né? Vimos o Viagem à Psicologia, a importância da resistência emocional, porque sabemos o que estamos passando, né? Sabemos que não é brincadeira, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo bombardeados por notícias tristes, por notícias cada vez mais aterrorizantes, por que não dizer isso? E viver esse isolamento social tem consequência, irmãos. E às vezes a gente pensa só na questão financeira, e eu não estou aqui para falar de política, mas precisamos entender que isso também tem um prejuízo psicológico. Muitas pessoas gostam de ficar em casa, se sentem bem, é muito legal ficar em família, mas também poderíamos pensar, e aquelas pessoas mais ansiosas? Como é que está lidando com a sua ansiedade nesse tempo que parou tudo e que a gente precisa acordar de manhã e ter um sentido e fazer alguma coisa, porque nós aprendemos que isso é viver, né? Então, como é que está lidando com essa emoção, com esse sentimento, essas pessoas? E os conflitos familiares, porque antes cada um saía para um lugar e hoje, como é que estão vivendo as famílias, né? Tudo isso precisa estar dentro do nosso contexto, tudo isso que vivemos não está distante do nosso conteúdo de hoje, né? Quer falar das emoções, quer falar das raivas, das angústias, das frustrações, do lidar com o outro, né? Não esqueça, inteligência emocional é saber do seu, mas também do outro. É você perceber que o outro está no seu limite e você saber respeitar isso, para que tenha uma boa convivência. Então, o que a Bíblia vai nos orientar com relação a isso? E aí a gente pode iniciar falando o que está em Efésios 6. Abram suas Bíblias, por favor. Em Efésios 6:13. Quem já encontrou aí, diz amém. Brincadeirinha, né, irmãos? Eu não vou ouvir. Efésios 6:13 fala pra gente sobre a armadura de Cristo, de Deus. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no tempo mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aí, irmãos, a importância de estarmos firmes. Firmes como, Catiúcia? Firmes em Deus, firme nas suas emoções, firme nas suas convicções, firme nos seus propósitos. Nós temos um propósito, irmão, e precisamos estar firme nisso. Mas para isso precisa a gente se preparar, percebem? Se preparar como? E aí Efésios vai descrever, que nós vamos estar fazendo esse paralelo, né, com a armadura de Cristo. Mas Gulliman também fala que precisamos nos preparar, precisamos ter uma estrutura nas nossas emoções. E ele coloca 6, por coincidência, irmãos, eu acho, na verdade não é coincidência, né, porque a Bíblia é perfeita. 6 itens que Gulliman fala para estruturarmos o nosso equilíbrio emocional, a nossa resistência emocional. E 6 itens a Bíblia fala que precisamos. E a gente vai ver isso também. Mas a Bíblia é tão legal, irmãos, é tão perfeita, que ela nos mostra não só as coisas boas e o manual que a gente precisa para viver bem, mas também mostra aquilo que a gente não pode fazer, né? E a Bíblia traz para a gente casos de pessoas que não tiveram esse controle emocional. Moisés, por exemplo, né? Lá em Êxodo 32:19, não precisam abrir, mas quiserem anotar para depois darem uma lida. Moisés irou-se, né? Acabou pecando, porque não era isso que Deus queria que ele fosse manso com o povo, e naquela fúria ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos, né? Fazer como nossa pastora presidente, se não sabe, leia a sua Bíblia, porque tá lá. Então Moisés, em um momento de descontrole emocional, quebra algo tão precioso que Deus tinha dado a ele, algo que foi direto de Deus para o homem,
e ele quebrou, irmãos, no momento de fúria. Então, assim como Moisés, nós também podemos perder o controle em algum momento. E por isso é tão interessante a gente estar ouvindo que é possível manter-se, sim, equilibrado nesses momentos de dificuldade e de emoção. Outra situação que a Bíblia nos traz é Herodias, né, que por um sentimento avassalador não correspondido, pede a cabeça lá de João Batista, que está lá em Marcos 6, capítulo 18, versículo 19 a 24. E aí os irmãos podem estar conferindo lá depois. Mas também tem pessoas na Bíblia que mantiveram um controle emocional. Meu Deus, eu não sei se faria o mesmo no lugar deles, né? Como, por exemplo, a escrava da mulher de Naamã, né? Que está lá em 2 Reis. Foi escravizada, foi humilhada, era adolescente, era jovem, então não sabia se iam dar credibilidade ao que ela estava falando, mas ao invés de querer o mal daquela pessoa que a aprisionou, ela desejou o bem. Pelo contrário, ela viu que ele tinha um problema, ela viu que ele tinha lepra, mas ela desejou no coração dela. Irmãos, isso não é fácil, alguém fazer algo tão grave, né, nos aprisionar, nos machucar, com certeza pode ter feito até mal aos familiares dela, e ela passou por cima de tudo isso e desejou bem para ele. E ela diz na palavra, né, que se ele conhecesse o profeta da minha cidade, né, do meu lugar, e aí ela passa essa informação para a mulher de Naamã e ele consegue ser curado, como o irmão pode conferir lá. E a sunamita, irmãos? Que falar daquela mulher? Meu Deus, eu acho aquela sunamita maravilhosa. A sunamita com o filho morto, ela consegue manter-se equilibrada emocionalmente, agir de uma forma como se nada tivesse acontecendo, né? Foi lá quem realmente podia ajudar e nada foi dito além para a pessoa que realmente podia ajudar. Então, ela teve esse controle emocional em uma situação que, garanto, irmão, muitas poucas mulheres teriam, né? Que ver seu filho passando mal já é motivo de algumas se desesperarem. Imagine morto, né? Então, são exemplos que a Bíblia traz de que é importante que a gente veja também esse lado psicológico, esse lado emocional das nossas vidas, para que tenhamos conosco mesmo um conhecimento e que a gente possa ter relações mais saudáveis, né? Que a gente possa estar bem. Então o texto fala que precisamos estar preparados, né? Efésios fala sobre isso. Estarmos preparados para situações que a Bíblia não nos engana nesse texto, né? Nesse contexto. É um versículo muito conhecido. Teremos aflições, porém, tende bom ânimo. Então, ter bom ânimo, irmãos, é saber lidar com as dificuldades, é ter a motivação exata para que você possa estar lidando com aquela situação de uma forma que seja tranquila para você, ou pelo menos suportável para você, mas também com os outros. Então, quando a Bíblia fala nas armaduras, na armadura de Deus, ela coloca a couraça da justiça, que é o conhecimento, né? O cinto da verdade, que é a verdade, é estar sendo sincero com você mesmo e com os outros. O calçado do Evangelho, que é a sua vida digna diante de Deus e dos homens também, tá? O escudo da fé, que é você falar a fé, você estar protegido com a fé, que é quem de fato pode garantir essa segurança para você. O capacete da salvação, que é a transformação da sua mente, que é necessária diariamente, e a palavra de Deus, a palavra da fé. E quando a gente vê isso na Bíblia, pode comparar com o que eu falei para vocês dos 6 pontos de Gulliman para estarmos equilibrados emocionalmente. Veja só, autoconsciência. O que é uma autoconsciência que Gulliman fala? Conhecimento, conhecer a si mesmo. Mas nós não vimos lá na armadura que nós precisamos ter conhecimento? Vimos, não foi? E a autogestão?
Autogestão é saber lidar com você, com as pessoas, com as suas emoções, com a realidade. Sabendo lidar com isso, não teremos uma vida digna? Que foi falado lá, não é isso? Na palavra de Deus não fala que temos que ter vida digna? Automotivação. Terceiro ponto de Gulliman. Automotivação é a fé. É a fé que precisamos ter, que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo, que nós precisamos ir avante, que a gente precisa estar firmado na rocha, né? Então, fé. A empatia, que é o quarto item de Gulliman. Empatia é se colocar no lugar do outro, que é estar com a verdade do outro. A verdade que foi dita lá na Bíblia, a verdade que você precisa saber de você, mas que também precisa saber do outro. E a habilidade social. A habilidade social seria você estar em contato com as pessoas, mudando os seus conceitos, mudando a sua mentalidade, mudando a sua forma de ver as coisas. Então, essa habilidade social depende muito dos itens anteriores. Mas tem um outro ponto também, que é a comunicação, que é a palavra. O que você fala para as pessoas. Se você fala morte, se você fala coisas negativas, vai ser tudo piorar, depois dessa vai vir outra epidemia, vai ter... O que você está falando? A gente precisa fazer o que Cristo manda que façamos. A gente precisa estar falando vida. A gente precisa estar proferindo e declarando que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, que as coisas vão passar e que iremos ser transformados para melhor. Sairemos dessa situação mais firmes, mais firmados como pessoas, se a gente seguir isso que a gente está falando, né, de estarmos nos analisando, trabalhando as nossas emoções, estarmos firmados em Deus, porque não é desassociado, irmãos. Estamos vivendo tempos em que precisamos melhorar como pessoas, mas também estarmos focados naquele que realmente pode garantir a nossa salvação, que pode nos garantir uma vida digna, uma vida de bênção, uma vida que a gente pode estar em paz, porque já nos foi dada essa paz, né? A gente às vezes fala e esquece disso, que a Bíblia nos garante que já foi dada essa paz, que excede todo entendimento. Então, para você que pode estar aí muito angustiado com algumas situações, né? Porque a gente sabe que Simão já está com 20 casas, ou até mais, não sei, hoje eu não olhei. Mas até ontem à noite eram 20 casos que tinham confirmados. Então, mas isso é perigoso. Tá, mas se acalma. O Espírito Santo que habita dentro de você, a paz que excede todo entendimento pode estar tomando conta da sua alma e você poder descansar no Senhor, entregando a Deus o controle de todas essas coisas. Porque não cabe a gente, né, irmãos? Então, a gente precisa entender essa verdade. Entender que não depende de nós. Entender que depende, sim, daquele que faz todas as coisas acontecerem. Então, uma pergunta que não quer calar. É possível manter-se firme no meio desse tempo tão perturbador, digamos assim, psicologicamente? É possível sim, irmãos. É possível, primeiro, pelo que eu já falei, que nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. É possível porque tanto a palavra de Deus diz que é possível mantermos o nosso ânimo, mantermos firmes e inabaláveis, como a psicologia também nos orienta, traz para nós esses conhecimentos de que a gente pode estar nos analisando, nos conhecendo cada vez mais, conhecendo as nossas emoções, os nossos limites, né? E aí me faz lembrar de 1 Coríntios 10, se os irmãos quiserem abrir, mas eu prefiro abrir o próximo. 1 Coríntios diz que nada pode nos abalar, por quê? Porque não sobreveio a nós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, irmãos, nada do que a gente venha estar passando, não sei o que está acontecendo na sua casa, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas nada que possa estar te acontecendo é maior do que você pode suportar. Então, é nisso que você tem que se firmar, é nessa palavra que você tem que agradecer a Deus, né?
por saber que Deus é fiel e Ele é contigo em todas as ocasiões. Mas 1 Coríntios 15, 58 a gente pode abrir, amém? Então vamos lá. Eu sei que a gente não tem muito tempo mais, né? Mas 1 Coríntios 15 diz assim: portanto, meu amado irmão, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha que lindo, irmãos. É um resumo, né, de tudo que eu falei até agora. Eu poderia dizer que era uma ordem, né? Mantenham-se, sabe? Então, essa primeira parte do versículo é bem claro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, tem na minha Bíblia. Firmes e constantes, sendo abundantemente na obra de Deus, de Jesus do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, nada que vocês fazem, amado, nada que você faz é em vão aos olhos de Deus. Então, mantenha-se firme, mantenha-se no propósito, mantenha-se nos princípios, mantenha-se em cada coisa que você puder estar dignificando a sua vida e, com certeza, engrandecendo cada vez mais a palavra de Deus, né? Que, como os imitadores de Cristo, nós precisamos dar um bom testemunho. Então vamos lá, como manter-se resistente emocionalmente, Catiúcia? Tanto no viés da psicologia como na palavra de Deus. Vou fazer um resumo em 3 itens, tá, irmãos? Autoconhecimento. Por quê? Se você se conhecer as suas emoções, os seus sentimentos, você vai estar psicologicamente saudável, você vai estar bem com os outros e você precisa, numa visão espiritual, saber quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Às vezes a gente olha assim, eu sou uma criatura de Deus. Você é criatura ou você é filho? É isso que você precisa definir. Quem você é diante de Deus? Então, o autoconhecimento, irmãos, tanto na ciência como na vida espiritual, precisamos nos examinar, precisamos nos definir. Quem eu sou como pessoa, como eu devo agir como pessoa, né? Lembre daquela frase de William Júnior que nós lemos, né? Eu não sou só sentimento, mas o que eu faço e o que eu faço dignifica a minha fé. Então, irmãos, se você sabe quem você é, você tem que agir como tal e ter sempre atento, será que o que eu estou fazendo está dignificando a Deus? Segundo ponto, transforme sua mente. Diariamente a gente precisa estar renovando a nossa mente. E como é que a gente vai estar renovando a nossa mente? Lendo coisas boas, deixando essa poluição de notícias ruins e tendo uma visão mais positiva da vida, lendo a palavra de Deus, orando, se conectando com Deus, ouvindo louvores, conversando com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Isso é muito importante, transformar diariamente a sua mente. E o terceiro, reconhecer quem é Deus na sua vida, que psicologicamente nós chamaríamos de gratidão. A gratidão promove coisas inimagináveis. Você precisa entender que ser grato ao outro traz para si coisas que você duvida, irmãos, porque a gente às vezes esquece de dizer ao outro quanto ele é importante, dizer ao outro quanto é dignificante estar ao lado de pessoas que a gente ama. E eu já estou quase encerrando, né? Já estou caminhando para o encerramento, mas queria ler um versículo, 2 Pedro 1, de 5 a 7. Que esse versículo, irmãos, também vai trazer, olha como a Bíblia é maravilhosa. E nesse versículo a gente consegue ver tanto a parte psicológica como a parte espiritual da coisa. E diz assim: por isso, empenhem-se, ou seja, se dedique, sabe? Faça com fervor para acrescentar à sua fé a virtude. Fé é espiritual, mas virtude é atitude. Virtude é você ser bom, é você ser generoso com o outro. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Lembrando que domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Então, ao domínio próprio, a perseverança. Irmãos,
precisamos perseverar, precisamos estar firme, porque Deus não se agrada dos que retrocedem, está lá em Hebreus. Então, a perseverança, devemos apresentar a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, irmãos, eu agradeço essa atenção dos irmãos, esse carinho das pessoas que estão aqui nessa live hoje, né? Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, para que os irmãos possam entender o quanto é importante estar se examinando, o quanto é importante estar de bem com as pessoas ao seu redor. É importante saber que as emoções fazem parte do ser humano, sim, mas nós também podemos dominar, ter domínio próprio. E para isso contamos com o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, né? Então eu queria fazer uma oração rápida, mas para depois pedir para que o pessoal cante mais um louvor para a gente encerrar, tá? Então eu peço que os irmãos aí em casa possam fechar os olhos. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra edificante, porque eu creio, Senhor, que não foi à toa que Tu colocou no meu coração. Não foi à toa, Senhor, que trouxe para os meus irmãos uma palavra tanto de ciência, mas também sem esquecer que Tu é aquele que faz todas as coisas acontecerem em nossas vidas. O Senhor é aquele que controla as situações da nossa vida de uma forma que não nos sentimos presos, mas que nós somos livres, livres para Te adorar, livres para dizermos estamos aqui, livres para dizer, Senhor, toma para Ti as minhas angústias, as minhas ansiedades, os meus problemas, as situações que me cercam, Deus. Ó Pai, em Ti que confiamos, e por isso nos mantivemos firmes e estaremos firmes, Senhor, diante de Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós Te agradecemos e agora a gente tem que ouvir mais um pouquinho.
noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus.